Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego, nós já vamos para a nossa apresentação. Espero que todos estejam bem, tudo bem? Me perdoe, eu ia fazer ela mais cedo. Nós tivemos alguns contratempos, eu tive que arrumar algumas coisas. Estou com uma baita de uma espinha no rosto, mas enfim, nós vamos para a nossa apresentação de hoje. Nós vamos estar falando acerca do Tiradentes. Como vocês sabem, é, a nossa aula de hoje ia ser sobre as rotas migratórias do tráfico negreiro. Mas, aproveitando o feriado, eu decidi estar fazendo essa aula especial acerca do Tiradentes e um pouco da Inconfidência Mineira, tá? Então, sem mais delongas, como eu costumo dizer, vamos para a nossa apresentação. Então, só um minuto aí, gente. Minha boca, vocês vão precisar ver essa coisa aqui no meu rosto. Deixa eu desligar aqui rapidamente. Pronto. Pessoal, mais uma vez, uma boa tarde, uma boa noite, ou até um bom dia para quem vai estar vendo isso aqui depois. Tá legal? Muito obrigado a todos que estão acompanhando agora. Quero aproveitar, pedir para você se inscrever tanto no Aspectos Históricos, talvez você tenha chegado aqui por este canal, ou pelo meu canal, o professor Diego Alves Silva, que também está transmitindo em simultâneo essa apresentação. Como eu falei, a gente tinha programado uma outra apresentação para hoje. Nós íamos estar falando das rotas do tráfico negreiro, né, no canal Aspectos Históricos, e a divisão das tribos de Israel no aspectos teológicos. Mas aproveitando, né, o ensejo do feriado, né, vamos falar um pouco do Tiradentes. Na verdade, pegar bastante o contexto da Inconfidência Mineira, ou, se vocês preferirem, né, Conjuração de Vila Rica, para estar trabalhando algumas questões. É claro, a princípio, de uma forma ainda um pouco introdutória, mas ainda assim levantando algumas questões importantes, interessantes sobre alguns personagens, não é tratar um pouquinho dessa questão da confidência, da conjuração, né? A Inconfidência Mineira, a Conjuração de Vila Rica, enfim, como vocês preferirem. E semana que vem a gente fala das rotas do tráfico negreiro, beleza? E no canal Aspectos Teológicos, a mesma coisa a respeito da geografia de Israel, as divisões das tribos, ok? Então vamos lá. Acho que você já checou a sua inscrição, já deu o seu like. Vamos então partir para a nossa apresentação. Aí está a capa, né? Tiradentes, qual o seu papel na história? É claro que nós não falaremos apenas, né, do personagem Tiradentes em si, mas outras questões importantes também. Vamos lá. Libertas que será também a bandeira do glorioso Estado de Minas Gerais. A gente está falando de Inconfidência Mineira. Obviamente, nós vamos falar, né, um pouquinho das questões das Minas Gerais. Pessoal, pontos para pensarmos. A Conjuração de Vila Rica foi um dos mais importantes movimentos anticoloniais da América Portuguesa. Detalhe, né, vai anteceder a chamada Revolução Francesa. A partir disto, vejamos alguns pontos para a compreensão da mesma. Tá legal? Então, a gente está falando de um movimento que aconteceu, né, cronologicamente falando, antes, né, da Revolução Francesa em si. Tá legal até aqui? Bem, vamos lá. Vamos para os pontos que eu separei para que a gente pudesse pensar, né? Por quê? Porque até então a gente trata alguns acontecimentos nas Américas, seja América Espanhola, América Portuguesa, América Inglesa, enfim,
mais especificamente América Portuguesa e América Espanhola, né? Como se não fossem tão relevantes. Por mais que muitos desses agentes, né, em relação aos grandes movimentos, tenham relação com o velho continente, ou seja, com a Europa, tenham estudado lá, os pais ou eles próprios sejam europeus, é necessário olhar também para as coisas que eclodem aqui nesse período, tá? Nesse sentido, a chamada Conjuração de Vila Rica, ela é um movimento anticolonial muito importante a ser observado, tá? Principalmente no período que ela ocorre. Tudo certo até aqui? Bom, então vamos seguindo. A gente vai fazer uma aula mais abrangente acerca da Inconfidência em si, tá? Aqui é mais alguns pontos mesmo. Bom, os pontos para a gente pensar acerca da Inconfidência Mineira ou Conjuração de Vila Rica, que foi onde ocorreu, tá? Por isso que a gente fala às vezes Conjuração de Vila Rica, Inconfidência Mineira, tá? Vila Rica, Ouro Preto, tudo é Minas Gerais. É porque Inconfidência Mineira dá uma estilo abrangente da coisa, né? É o que popularmente é conhecido até hoje. Primeiros pontos que a gente separou aqui. Vou estar dando algumas partes deles. Primeiro ponto para a gente pensar é a crescente satisfação por parte das frações de grupos dominantes da colônia em relação ao domínio da metrópole, né? Conforme partes da metrópole, da metrópole, perdão, da colônia, né? Em especial a capitania, em que a gente está destacando em si esse movimento, conforme ele alcançava essa maturidade, ia se desenvolvendo, era óbvio que essas elites, de alguma maneira, acabassem entrando em choque com a ideia do governo central do Império Português. Tá? Então, essas rusgas, digamos assim, esses estranhamentos, não eram tão anormais, tá? Principalmente conforme crescia, né, o poder dessas elites dentro das capitanias, tá? Então vamos lá. Esse seria o primeiro ponto, tá? Essa crescente satisfação, também oriunda desse poder que ia se concentrando nessas elites dentro das capitanias, até porque Portugal, Europa, aquela distância toda, né? Obviamente que esses grupos aqui não são chamados de dominantes à toa, tá? Eles exerciam uma autoridade muitas vezes maior que os agentes da coroa, tá? Por isso às vezes a repreensão ela realmente era muito dura quando ela acontecia por parte da coroa em si. Dá para servir de exemplo mesmo. Segundo ponto, o declínio, né, das lavras, já nos meados do século XVIII, somado a essa reserva tributária, esse imposto da coroa, né, que a gente chama de derrama, que tinha o sentido de assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto do ouro. Tá? A gente ouve falar muito disso nessa questão do quinto, mas o que é o quinto? Não é o quinto dos infernos. Tá? Aconteceu aqui no quinto dos infernos, mas não é em si o quinto dos infernos. Deixa eu fazer uma aqui, ó. Então você tem um declínio, né, dessa questão não só da agricultura, né? A gente vai falar muito do ouro de Minas, mas a gente esquece da produção agrícola, né? E outros bens também que se extraía e se produzia na terra. Mas o fato é que há um declínio nessa região, tá? Da capitania em si, né? Não apenas reservado a Minas, tá? Mas para fins didáticos, né? E você tinha esse imposto, essa reserva, né, que a coroa havia criado, e há um contexto em Lisboa também, né? Vou falar do personagem que que criou esses impostos, que elaborou, mas vamos com calma, que tinha o intuito, como eu falei, de assegurar essa arrecadação, né? Esses 100 arrobas anuais do quinto. O quinto era a retenção de 20, mais ou menos, tá? 20% do ouro em pó, ou folhetas, ou pepitas. E aqui que é um caso importante, gente.
Mesmo com essa crise, o imposto sobre essa parte do ouro, ou seja, estou repetindo, o quinto, continuava regulada pelo valor da época de abundância das lavras, o que fazia com que o déficit, esses contribuintes, só aumentasse, mesmo entre as pessoas consideradas mais abastadas. Tá? A plebe em si, você já imagina como era a situação. Mas o fato era que mesmo as pessoas mais ricas, elas estavam empobrecendo e adquirindo uma dívida que era quase impagável, não é? Então, você soma essa insatisfação, não é? Com essa questão do declínio das rendas, o peso dos tributos, e a gente começa a ter uma ideia do pano de fundo da Inconfidência. Porque é o seguinte, só a cobrança é muito reducionista, tá? Falar que não, a cobrança foi o único motivo da Inconfidência. Não, foi só a cobrança, tá? Assim como a gente não vai entrar em tudo aqui, vamos também deixar claro que não foi só a cobrança. Eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo barulho de moto, porque, enfim, né? Coisas de se morar no Rio de Janeiro. Vamos lá. Quem deu a ideia para isso? O senhor Sebastião Tião José de Carvalho Melo, conhecido Marquês de Pombal e Conde de Oeiras. Quase saiu Olheiras. Bom, foi o Marquês de Pombal que reestruturou a cobrança de impostos sobre a produção aurífera, ou seja, ouro. Especialmente o quinto e a derrama. Tá legal? Você tem o quinto e a derrama. Mesmo com a queda de produção nas Minas Gerais, os impostos não foram alterados como nós vimos anteriormente. Lisboa, gente, vai passar por uma tragédia, maremoto, terremoto, incêndio. Tô falando de Lisboa agora, tá? Peraí, tá falando de Portugal, Minas, calma. Tá falando de Marquês de Pombal, que foi quem deu essa ideia. Lisboa passou por um terremoto, contexto agora na Europa. Maremoto, incêndio que arrasou com Lisboa. A destruiu, irmão. Foi aquele dia que os céus olharam, vamos sacudir isso aqui. E foi uma tragédia. Terremoto, seguido de maremoto, seguido por incêndio. O centro de Lisboa foi destruído. Quem foi a pessoa que ajudou a reestruturar, reerguer Lisboa, especialmente, né, essa tragédia, claro, o centro do Império Português, obviamente, que isso abalou toda a região? Foi justamente o senhor Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal. Tá? Então, o Marquês de Pombal, ele foi a pessoa que praticamente, gente, ajudou a reconstruir. E é claro, vocês sabem melhor do que ninguém, isso demanda dinheiro. E como eu aprendi, alguém sempre paga o preço. Alguém vai sempre pagar. E quem é que vai pagar? As colônias, obviamente, tá? Normalmente seriam as colônias já. Ok? Tirando esse adendo, a gente vai para a terceira questão. Aqui o ignorante esqueceu de colocar mais um S, mas não tem problema não. Porque você faz as coisas corridas, o que acontece? Você esquece de colocar ignorante. Vai ficar aqui, ó. A tia Zezé ensinou. Influências externas e formações. Vamos lá, gente. Tudo ao vivo, caramba. Em Vila Rica, na verdade, boa parte, né, das capitanias mais desenvolvidas, das regiões mais desenvolvidas, os centros mais estruturados, o número de homens letrados, isso aqui é importante, isso aqui é importante,
e com boa formação no exterior, em grande parte inundados por ideias que há um bom tempo mergulhavam na Europa e em outras partes, eram de número consideráveis. O que isso quer dizer? Estou dizendo para vocês que pessoas, esses homens que eram formados, educados no exterior e retornavam para o país já envoltos com essas ideias, não apenas com a educação, mas com ideias que vinham surgindo na Europa, eram inúmeros. Ideias, geralmente, que iam entrar e entravam em choque com a questão do domínio que a coroa portuguesa exercia sobre as regiões da colônia. Tá legal? Veja que eu não estou falando, eu estou evitando de falar Brasil, Império do Brasil, que não é esse período ainda. Então, eu estou falando muito capitania, colônia. Espero que vocês estejam compreendendo, tá? A gente tentar se manter o máximo dentro da ordem cronológica das coisas. Então, o que acontece? Eu marquei aqui, como eu vou marcar, para que vocês possam estar entendendo, junto com os dois pontos que nós já trabalhamos, isso é importante, porque desde muito cedo, as famílias mais abastadas faziam educar os seus filhos aonde? Justamente na Europa. Até porque a coroa portuguesa nunca incentivou a criação de espaços de educação e formação superior nas colônias. Se vocês forem pesquisar acerca das universidades, esses espaços de formação de letrados na América Espanhola, vocês vão tomar um susto com a quantidade que vocês vão encontrar. Até a questão de fundição mesmo, a coroa colocava inúmeros empecilhos, não é, para o Brasil, né? E outras regiões também. Para não ficar nas minhas palavras, né, dar um exemplo para vocês, porque às vezes a gente tá falando de algumas questões e parece que não é bem assim, não é bem assim. Não. Nós temos que entender praticamente a ordem das coisas, né? Então você tinha essa questão de não se ter e permitir, obviamente, alguns espaços de formação nas colônias. Isso era uma questão importante para a coroa portuguesa. O que obrigava aqueles que tinham mais dinheiro, obrigava entre aspas, e se quisessem que os filhos fossem educados realmente com uma boa, perdoem a redundância, educação, eles enviavam seus filhos para a Europa, né? Geralmente a Universidade de Coimbra, mas há casos daqueles que foram estudar, inclusive, na França, né? Então é interessante isso. E o que vai acontecer? Bom, acontece que esses jovens voltavam do velho mundo com planos, entre aspas, de iluminação, um pensamento em direção ao progresso da Terra. Quase. Olha que coisa bonita que eu botei, né? Vamos lá. E aqui é o gancho que eu tenho para pegar parte dessas influências externas e, como eu já falei, a questão da formação. Lembra do primeiro ponto, as insatisfações? Lembra do segundo ponto que eu falei com vocês? Que eu espero que vocês não tenham esquecido, que era a questão do imposto. Por isso que eu falei que só a cobrança ele não explica. Então, há pontos para a gente pensar. O iluminismo é uma questão dessa. Isso aqui é gabarito que você encontra aí no Google da vida, tá, gente? Essa questão do iluminismo. Peguei só os pontos básicos. Eu não vou dar uma aula sobre iluminismo hoje, esse não é o ponto. Então, o pensamento iluminista ele foi um combustível para muitos desses jovens que retornavam à colônia.
Ou seja, eles traziam esse pensamento que defendia a natureza divina, que a natureza divina estava presente no próprio indivíduo, né? E acabou inaugurando o chamado século das luzes. Mas não era só isso. Você tinha o que a gente pode chamar de uma ideia de Estado laico, governo constitucional, fraternidade, né? Quando falando de Estado laico, é o afastamento entre a igreja e o Estado. Tolerância entre aspas, tá? Porque aqui também ninguém está falando de abolição da escravatura. Quando a gente fala de tolerância, né? É engraçado que a gente vai estudar, às vezes, essa questão de igualdade nas Américas e em outras partes. A igualdade entre os iguais, me perdoem a redundância, entre as pessoas letradas, entre as elites, entendeu? Quem é explorado, em geral, continuaria sendo explorado. Mas, enfim, o básico das ideias do iluminismo são essas daqui, tá? Eu daria uma aula de iluminismo, beleza? Pra caso alguém fique, meu Deus, calma. Pegando o básico, gente, pra gente entender. São só alguns pontos. Dá uma colher de chá. Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos. Tem gente que não gosta de falar o termo Revolução Americana, tá? Também, com uma gulgada, vocês pegam isso aqui, tá? Então, essa daqui é a informação que vocês vão encontrar em qualquer lugar, essa parte. O básico que eu estou separando para vocês é esses jovens, e isso ajuda a entender parte da Inconfidência, foram inspirados pelo pensamento do iluminismo e também pela Revolução Americana. Tá legal? Vocês estão entendendo isso direitinho? Porque isso é importante, gente. Isso é um fato importante, porque às vezes parece meio confuso. Ah, não entendi. Pode escrever aí embaixo, coloca aí depois, se vocês quiserem, é claro, se a pessoa não quer, e nós estaremos respondendo depois. A ideia aqui é pegar, na verdade, por alto, para que vocês venham a entender o que foi, não é, a conjuração em si, tá bom? Então é importante entender o que foi a conjuração mineira, beleza? Essa cronologia é importante. Então, está muito próximo da própria Revolução Americana, né? Ou a independência dos Estados Unidos, tá? Então não fiquem chateados. Eu vou falar os dois para que ninguém fique chateadinho. Tá? Enfim, que também foram inspirados, né? Também foram influenciados pelos iluministas. E aqui você tem liberdade de expressão, igualdade, mais uma vez, liberdade de imprensa, intolerância religiosa. Tá legal? Então, a Revolução Americana, que foi a independência das 13 colônias britânicas do continente americano, isso daí todo mundo sabe. Se você não sabe, nesse tempo que eu fiquei divagando, você leu o que está aqui no slide e agora você sabe. Mas numa bugada você vai achar isso daí. Eu estou pegando e destacando que a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, e o Iluminismo foram pontos externos que influenciaram também, né, boa parte desses Inconfidentes. Eu não vou tratar de todos aqui, porque a gente vai falar do Tiradentes em si, tá? Mas quando eu for falar da Inconfidência Mineira mesmo, toda, a gente vai ampliar isso muito mais, tá? São apresentações longas que a gente costuma fazer com as aulas. Então você está dizendo, pô, mas aqui já tem informação considerável. Mas as nossas apresentações são maiores, tá, pessoal? Então é uma coisa realmente de aula mesmo. Deixa eu só fechar aqui, porque está chovendo, gente. Começou a chover aqui, então eu peço um minutinho para vocês, para mim fechar e ver se meu cachorro não está na chuva. Com licença. Um minuto eu já volto.
Muito bem, pessoal. Resolvido. Ele não estava na chuva. Chegamos ao Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Já de cara, tá, pessoal? Não é que ele era um dentista, até porque a noção, a profissão de dentista é um pouco mais complexo e se fosse desenvolver posteriormente, tá? Mas aqui eu também peguei uma colinha e vamos lá. Ele cuidava dos dentes, tá? Que era uma outra questão, né? A extração de dentes não era o que é hoje. Se você se assusta hoje com a extração dos dentes, canal, se isso te apavora, meu irmão, o termo cuidar do dente não quer dizer que a pessoa tratava com carinho, não. Era uma coisa bem dolorosa, tá legal? Mas o Joaquim da Silveira em si, ele era um militar. Ele era um alferes, aliás, né, a cavalaria, a RSM. Desculpa, eu sou mineiro, tá? Eu não marquei a sigla toda, mas a cavalaria em si da Polícia Militar de Minas Gerais, né, tem essa história aí com carinho, eles negam, né, não só a presença do Tiradentes em si, mas toda a formação, né? Foi o Dom José primeiro que organizou, né? Os dragões, depois a alferes de cavalaria de linha, que foi a função que o Joaquim da Silva Xavier serviu. Ele teve vários ofícios, tá, gente? A gente fala dentista amador, mas não é que ele chegou a trabalhar como dentista porque ele não tinha essa função, como eu já expliquei. Ele era em si um alferes de cavalaria, tá? Mas é claro, minerador, tropeiro, que é o que mais ou menos a maior parte daqueles que moravam na capitania acabavam fazendo também, tá? Não, não era um hobby em si, mas era aquilo. Você serviu ao exército, mas se você está num lugar que você entende que tem ouro, que tem pedras preciosas, você acabava se enveredando também nessas funções, até para enriquecimento próprio. Né? Deu para compreender essas posições, esses ofícios, essas atribuições que as pessoas se lançavam em determinados lugares? Como eu falei, ele também chegava a cuidar de dentes, né? Daí tira-dentes, né? Aqueles que se enveredavam nesse caminho doloroso, principalmente para quem extraiu os dentes. Esse barulho que vocês estão ouvindo é um cachorro mexendo em alguma coisa. Enfim. Essas pessoas eram chamadas de tiradentes. Aqui eu estou dando todo um papelzinho para você já, todo o gabarito. Ele foi enforcado, esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Volta aqui. Ó, porque eu falei que foi muito próximo. A Revolução Americana, gente, em si, 4 de julho de 1776. Vocês percebem, eu estou falando da morte, é só para vocês pegarem exemplo, aqui ele foi morto. Né? A conjuração não foi no dia, ele foi morto no dia. Não, não, não. Haviam reuniões. O que eu estou passando para vocês é, vocês percebem como isso está muito próximo, esses eventos? Então, vocês imaginam as colônias britânicas entrando em independência. Numa capitania importante agora na região do Brasil, né, na colônia portuguesa aqui no Brasil, na capitania importante, há esse movimento. Vocês percebem como isso acendeu uma luz vermelha no governo central, no Império Português, melhor dizendo? Então, se vocês forem comparar cronologicamente os eventos, quando a coroa portuguesa ela olha para o que poderia ter sido isso, não é à toa que, é claro que ele foi o bode expiatório, tá? Porque os outros, pessoas mais importantes, aqui não é um escalonamento que eu estou fazendo, é porque diversos historiadores entendem que o Tiradentes foi um bode expiatório porque os letrados mais importantes eles não foram esquartejados. Ele é que tomou o rebu, né? Tacaram sal na terra, na propriedade da casa dele,
A família dele foi considerada sem honra, né? O que é muito grave também. Então, isso é importante frisar. Mas percebam como isso está acontecendo, né? Por isso que a gente diz a Inconfidência tem sim um papel importante na colônia portuguesa, porque se você for olhar o que está acontecendo ao redor, e mesmo nas Américas, não apenas no redor do mundo, mas nas Américas, você já consegue ver a dimensão que é essa crise, né, colonial. Imagina se isso desanda como acabou acontecendo lá nas 13 colônias britânicas que acabaram ganhando a independência e virando os Estados Unidos. Vamos lá. Continuando aqui esse gabarito para a gente ir por logo o que interessa. Estou dando para vocês aqui já o pacote fechado. Em 1965, foi proclamado patrono cívico da nação brasileira pela Lei 4.867. E é a única pessoa do país, olha que interessante, homenageada com um feriado na data de sua morte. Hoje, então, é o dia de Tiradentes, tá? Não é o dia da Inconfidência, até porque é um movimento, né, gente? Foi um movimento, não chegou a ser uma revolta popular que ganhou as ruas. A gente vai entender por quê, porque deu rebu. Questões do movimento de Tiradentes. Aqui eu separei algumas questões que eu meio que já estou respondendo, tá? Os Inconfidentes lutaram pela independência do Brasil. Tiradentes foi realmente o líder do movimento. Como terminou a Inconfidência? E aqui as representações de Tiradentes. Vamos lá. Os Inconfidentes lutaram pela independência do Brasil. Vou responder numa toada, as três. Não. Tá? Até porque, gente, a gente está falando do século XVIII. Essa questão de consciência Brasil, vamos chamar assim, ideal de pertencimento, ou mesmo os ideais de liberdade. Não, não, não. Eu acho que pelos pontos que a gente trabalhou, eu sei que existem outros, mas esses são os principais, julgo eu, deu para perceber que não era uma questão de Brasil em jogo em si. Tá? A gente pode, obviamente, Minas Gerais. Há muita gente que também chega a falar de Rio e São Paulo, porque o Tiradentes também teve influência no Rio, né, em São Paulo, em algumas partes, mas em geral em si, foco Minas Gerais. Tá? Então não é, eles não lutaram, né, pela independência do Brasil, beleza? Tiradentes foi realmente o líder do movimento? Também não. Tá? Não há nada que comprove que ele tenha sido o líder do movimento. Aliás, ele foi o único a ser enforcado e esquartejado. Os outros que tinham patentes, né, mais elevadas, a gente não foi. Não teve o destino que o Tiradentes teve. Tá? Ele não foi um mártir, ele não se entregou em prol da causa. Beleza? Então, não foi pela independência do Brasil, ele não foi o líder, na verdade, já entende-se que ele foi o boi de piranha ou o bode expiatório, como vocês preferirem. E como terminou em Confidência? Bom, próximo passo, como terminou em Confidência? Joaquim Silvério dos Reis, que virou sinônimo de traidor. O coronel Joaquim, vamos chamar ele de Joca, chamado traidor da pátria, ele entregou os planos do movimento, pessoal, ao governador em troca do perdão das suas dívidas. Sabe como é, né? O cara estava apertado, pô, corda no pescoço, e aí ele teve que dedurar os amigos dele. Por isso que a gente chama de inconfidência, conjuração, movimento. Não foi algo que ganhou um corpo, foi para a rua, virou uma revolta. Não, não, não. E tivemos inúmeras revoltas que falaremos nesse canal. Beleza? Principalmente no Norte e Nordeste. Então, pessoal, o Joaquim Silvério deu com a língua nos dentes. Mas isso aqui não é o mais importante acerca do Joaquim Silvério dos Reis. Sabe por quê? Eu levantei uma questão, ou me veio uma dúvida, ou uma curiosidade acerca do mesmo. Eu não sei se vocês perceberam olhando esse desenho,
Mas vejam a semelhança que ele tem, olha só, com o mestre dos magos. Não posso provar que ele era o mestre dos magos, mas vocês conseguem perceber como eles são semelhantes? E dizem que o mestre dos magos, para quem viu Caverna do Dragão, era um traidor. Né? Fica aí, então, essa questão. Joaquim Silvério ou mestre dos magos? Pessoal, brincadeiras à parte, vamos voltar a falar do Tiradentes e como acabou a Inconfidência. Acabou que muita gente foi exilada, Tiradentes foi esquartejado. Esse mapa aqui eu peguei no Atlas da FGV, Marcos Conflitos Coloniais e Mapas. Está até aqui. Deixa eu até marcar aqui. Já está aqui. E aqui, olha que interessante. Chat. Apareceu alguma coisa aqui no chat. Essa parte aqui, pessoal, ó, vou marcar. Esse triângulo, isso aqui é Vila Rica no tempo de Tiradentes. Então, deixa eu marcar aqui em cima. Esse triângulo aqui, se vocês puderem ver a legenda, aqui do lado da legenda. Tá? Vou deixar aqui, se quiserem olhar. Isso aqui era para ser uma seta, mas não me julguem. Tá? É a cabeça do Tiradentes. Ela foi exposta praticamente no centro, quase no centro da cidade. Aqui, ainda nesse círculo, você tem o Palácio dos Governadores, não é? Algumas casas, deixa eu achar aqui, ó, é a mais clarinha dele. Então, aqui. Essa daqui é a casa do Tiradentes. Olha que interessante. Você vê que ele morava bem próximo ao centro, né? Sim. E aqui é onde a cabeça dele foi exposta. Tá legal? É um mapa interativo, né? Acho interessante trazer para vocês. Espero que não tenha ficado bosta na apresentação. Alguma questão? Vou deixar um tempinho o mapa para vocês darem uma olhada. Aliás, nesse site da FGV é muito bom. Tá? Eu vou deixar uma dica de mapas e sites, site na verdade, né? Vocês podem pegar alguns gráficos, mapas e somar com a bibliografia de vocês, que vai ser muito importante. Pessoal, representações de Tiradentes. Como vocês sabem, Tiradentes não era Jesus Cristo. Tá legal? Mas é importante dizer que a República ela vai, porque você se lembra quando eu falei lá em cima? Foi em 65, né? Que eu falei que vai virar feriado, que a República vai trazer o Tiradentes como um herói, porque depois que o Tiradentes foi punido, meio que ele ficou no esquecimento. Como eu falei para vocês, ele foi punido, a questão do crime de honra, né, nesse período era muito grave. Então vocês imaginam, a gente está falando ainda, né, de um período de antes da família real portuguesa, do Dom João, Dom Pedro I, e bem antes, bem antes. Então, perceba, durante todo o Império, e bem depois da República um pouquinho ainda, a figura de Tiradentes
estava destinada a isso daí, ao esquecimento. É basicamente, principalmente com a República, que os símbolos vão começar a entrar nas histórias de alguns personagens. Então, o Tiradentes começa a ser enaltecido, porque é uma revolta anti-império. Então, a República começa a construir os seus heróis. E é importante sempre, numa construção histórica, né, você vê isso em vários lugares, vários momentos ao redor do globo, né, não importa o regime, que sempre tenta se balizar também por um aporte histórico, né? Então, a República vai buscar na história garimpar, vamos usar um exemplo, está falando de Minas, ouro, então, garimpar na história os seus possíveis heróis. Então, você vai recuperando figuras que haviam caído no esquecimento. E no caso de Tiradentes, é impossível você não notar a semelhança, isso é proposital, que é principalmente os cristãos católicos apostólicos romanos, com a imagem que se tem de Jesus Cristo. Então, essas representações são propositais, até porque quando ela é feita, o catolicismo ainda é, né, não que tem sido dizer, mas ainda é uma religião importante nesse sentido, né? Estou usando essa expressão porque, nesse caso, não apenas uma maioria, mas uma maioria esmagadora da população é católica. Esmagadora, tá? De longe, dando volta e chutando. Então, há um sentido nessas representações. Tá? Há um sentido quando você constrói a figura do Tiradentes assim. Tá legal? A próxima imagem, eu tô falando agora porque a gente fica assustado, não gosta, é ele espartejado, tá? É o quadro. Não tem foto, obviamente, disso. Tiradentes esquartejados do Pedro Américo de 1893. Ou seja, o Pedro Américo ele pintou isso bem depois, obviamente. Ele nasceu num período em que também não tinha, ele não viu. Vou ser sincero, eu vou logo falar. Ele não presenciou, não existiam testemunhas oculares. Mas olha o quadro que ele faz. E aqui, vocês estão percebendo? Um crucifixo. Sim ou não? Então você traz, né, essa questão quase que santa do Tiradentes. Você vai construindo essas representações. É por isso que ele é uma figura muito forte até hoje, né? Essa construção, ela foi muito bem feita pela República. Não foi a única, mas aqui eu estou dando um caso específico de um personagem que a República traz, reinterpreta e apresenta. Inclusive as causas que levaram ele à morte também são reinterpretadas e colocadas. Veja, não estou dizendo que não foi algo importante. Eu expliquei o que representou nesse sentido a Inconfidência Mineira, tá? Comparei, inclusive, com a independência americana. Falei das ideias que fervilhavam a cabeça desses jovens, principalmente desses homens que se juntaram à conjuração, tá? Mas nós estamos tratando em si do Tiradentes. Eu precisei falar desses pontos e contextos, mas estou tratando especificamente do Tiradentes, tá legal? Por isso que eu nem me preocupei em falar nome, resto de datas, porque nós estamos falando dessa figura do Tiradentes. Deixa eu voltar para cá, para vocês que estão abismados. Então, esse tipo de representação, gente, é claro que é pensado. O pessoal até brincava, né? Conheço pessoas mais antigas que, meu Deus, vão enforcar Jesus. Jesus foi enforcado. Não, né? Obviamente que não. Nem era daquela forma que os aliens eram executados em si. Mas eu estou tentando refletir com vocês o papel dele na história, né? Não só como alguém que participou dessa conjuração,
o único que foi punido. E talvez por isso é quem é homenageado com feriado por data de sua morte, mas sem deixar de citar como parte da sua figura, pelo menos imagética, ela é construída pela República e tem esse peso, tem esse caráter religioso incutido dentro. Tá legal, pessoal? Então, é importante aprender um pouco mais sobre isso. Não falei no início, mas não tem importância, eu falo agora. Aqui embaixo vai estar uma breve bibliografia para ampliar os conhecimentos, para que se venha a ler, estudar. Devo estar deixando alguns vídeos e artigos também. Então, sei que tem mais coisas, sei que há outros pontos, mas tentei pegar o básico para vocês. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar. Foi legal, peço desculpas por algum erro, alguma questão, alguma falta, mas tentei ser básico nessa apresentação aqui, né? Montei isso aqui essa semana, então foi meio, como eu falei, ia ser uma outra apresentação, mas eu achei importante estar falando sobre isso também, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu isso aqui para dar um tchauzinho para vocês. Isso aí, pessoal. Cuidem-se. Semana que vem nós vamos estar falando sobre as rotas do tráfico negreiro. Aqui no canal, o professor Diego Alves Silva. E aqui também no Aspectos Históricos hoje. Lá no Aspectos Teológicos, se você quer discutir história da igreja e teologia, vem debater. Vamos embora. Eu vou estar falando sobre a divisão das 12 tribos. Vou estar falando um pouco da geografia de Israel e da Palestina. Então, vem comigo. É isso. Forte abraço e tamo junto. Cuidem-se.